O que é o respeito, né? É quando a gente deixa um espaço para a gente e para o outro. A gente deixa um espaço para que aquilo que pode surgir aconteça. Então, quando eu tenho um respeito com os meus filhos, com os meus parentes, com os meus amigos, normalmente eu costumo ser uma pessoa querida, uma pessoa que é convidada para estar nos lugares, que é bem-vinda nos lugares que ela chega, porque ela consegue respeitar o espaço, a existência do outro. E aí, tem uma coisa que eu tenho orientado muito as pessoas, tanto no consultório como em grupos, é em relação ao contato com a natureza. Porque o que acontece? Quando a gente tem o contato mais próximo com a natureza, quando a gente está junto da natureza, a gente consegue observar que a planta nasce e cresce, cada uma no seu tempo. Não adianta eu reguei de manhã, eu vou regar de novo à tarde, eu vou regar de novo à noite, porque aí a plantinha vai crescer mais rápido. Não acontece assim. A planta cresce no tempo dela. E que não é o tempo da vizinha dela, né? É no tempo que ela tem como natureza. E isso acontece com os animais que observam muito mais as suas necessidades. Então, quando um animal está machucado, ele consegue se recolher e falar: não, eu não vou fazer coisas, eu vou ficar aqui recolhidinho porque está doendo, né? Ou quando uma cadela tem filhotes, que ela consegue ficar lá deitadinha, deixando os filhotes mamarem e se aproveitarem, se usufruírem de tudo que ela tem para dar, para depois, em outro momento, ela passar até a falar que eles não podem mais mamar, porque o filhote faz isso em determinado momento. Mas tudo observando o movimento interno deles, tudo sem uma consciência, de uma maneira mais instintiva, mas observando aquilo que faz sentido internamente para eles. Se é que a gente pode dizer que para os animais ou para as plantas vai fazer um sentido. Eles não têm essa consciência. Mas nós, como seres humanos, embora a gente seja dotado da condição de ter essa consciência, muitas vezes a gente se desliga disso. E aí vem a minha grande descoberta, vamos dizer assim, que é no contato com as famílias, no contato com as pessoas da área da educação, com as crianças, é dizer do quanto isso é importante e o quanto isso pode ajudar a gente a recuperar, a reorganizar, a perceber qual é o tempo que a gente precisa, qual é o sentido daquilo que a gente está fazendo. Então, o contato com essa natureza, com essa vida natural, faz com que a gente consiga ter um contato maior com a gente. A gente começa a entender que assim, não é a hora que eu quero que a plantinha cresce. Então não é na hora que eu peço para o papai ver um desenho que eu vou ver. Às vezes não é naquele momento. E eu começo a compreender essa história. E isso vai me dando uma leveza, uma tranquilidade, vai diminuindo a ansiedade. Seja do adulto, seja da criança, das famílias, dos grupos, né? Então, respeito, que é uma coisa que tem vindo aparecido em todas as lives, tem aparecido em todas as conversas, em muitas conversas nesse ano. Por quê? Porque o respeitar desse tempo que é diferente do tempo da consciência, que é diferente do tempo do dia a dia, que é diferente do tempo cronológico do nosso relógio. É um outro tempo. É um tempo que, às vezes, uma pessoa leva para se restabelecer de uma doença uma semana. E outras pessoas podem levar um mês. Porque isso tem a ver com como ela ficou adoecida e com a condição que ela tem de retomar, com o meio onde ela vive. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, respeito a isso. Teve uma caso de luto, por exemplo, e ela leva um dia, no dia seguinte ela já consegue retomar. Outras pessoas vão levar mais tempo, às vezes anos. E isso precisa ser respeitado, precisa ser incluído nas nossas histórias, no nosso combinado com a gente mesmo, das necessidades que a gente tem de entregar coisas no mundo físico, no mundo real. Então, eu posso entregar, eu quero entregar, mas eu tenho que respeitar esses movimentos internos, eu tenho que ter um respeito aos meus instintos, à minha natureza. Isso vai facilitar,
provocar menos angústia e possibilitar um bem-estar muito maior. E mais para frente, impede ou diminui a possibilidade da gente de repente acordar e falar: ah, mas para que eu faço isso? Que sentido isso tem? Que isso é uma coisa que acontece, né? Tem uma geração aí com 30 anos que está vivendo muito isso. Que é, de repente, acordarem e falarem: nossa, mas o que eu fazia não faz sentido. Ou para que eu fazia isso? E ficam muito aflitos, muito angustiados. Então, quando a gente consegue ir aos pouquinhos conectando com essa natureza que está ao nosso redor e conectando com a natureza interna, o respeito ele vai sendo incluído nessas nossas histórias e vai possibilitando uma vida mais calma, mais tranquila e mais serena e mais gratificante, né? Com mais sentido. Então, eu acho que esse vídeo é um vídeo bacana para a gente terminar o ano pensando sobre essa questão do respeito e sobre como essa pandemia, esse isolamento social provocou e trouxe essa questão muito importante para a gente ver, né? É uma forma da natureza dizer para a gente: vamos respeitar um pouco mais vocês próprios, os seus colegas e o planeta e tudo isso. Tá? Até a próxima.